Alteraram a nossa genética, criaram um sistema religioso para nos dominar e nos assustar. Permitiram-nos aprender tecnologias, adquirimos conhecimentos que nos levaríamos a pensar. E agora sentem-nos como ameaça e querem nos destruir. Tomara haja fé onde e quando faltar a energia. Frase de Papa Leão XIV. Ai, ai, ai. A energia é a melhor moeda do mundo. Quem dominar a energia, dominará qualquer coisa. Frase de Klaus Schwab, ex-presidente mundial do Fórum Econômico. Eita! Eles falam a verdade na tua cara e você não acredita. Eles mostram para você o tempo todo, nos filmes de ficção científica, nas entrevistas dos podcasts, nos sinais subliminares e chamados ocultos, trocados entre autoridades mundiais, enquanto uns usam gravata vermelha e outros usam gravatas azuis. E você, feito idiota, acreditando em tudo isso. Tirem os petistas da sala. Eles não serão capazes de entender a mensagem. Não deixe os bolsonaristas assistirem a esse vídeo. A bolha deles é tão grande e tão soberba que eles vão achar que estamos falando dos petistas. Pessoal, parei tudo o que estou fazendo para dizer para você. Não, peraí, calma. Não, realmente eu estou na penumbra. Não há necessidade de você ver meu rosto. Para que você ver meu rosto? Você já me conhece. E os novos inscritos que ainda não, né? Os que ainda, aliás, novos inscritos não, os que ainda não são inscritos, os que irão se inscrever e que irão começar a me seguir nas redes sociais, poderão ver meu rosto sim, basta visitar, né, a playlist do canal, assistir os vídeos anteriores, para saber um pouquinho mais a respeito do que, o porquê esse canal se chama Siga a Trilha. Quando criamos o canal, observamos que canais homônimos, né, tratam-se de trilhas de turismo, trilhas na mata, trilhas, né, de descobertas, de aventuras, né? Mas ninguém imaginou que chegaríamos a isso. Em pleno 14... Hoje é 14 ou hoje é 13? Até eu me perdi. Quarta-feira. Responde para mim aí. Ah, sim. Hoje é 14. Em pleno 14 de maio de 2025, alguma coisa em torno de 15h30 a 16 horas, que provavelmente uma meia hora no máximo a gente vai conversar aqui. Vocês prestaram bem atenção nas duas frases que eu fiz questão de fazer aí na abertura, falar sobre elas? Uma é o seu recém-eleito, ai. Quem viu a piadinha que o Trump fez uma semana antes aí do conclave sabe que esse Papa foi eleito porra nenhuma. Vou falar palavrão porque é só assim que a maior parte das pessoas aí, segundo o próprio Fórum Econômico Mundial, apontando dados sobre a questão de escolaridade, informou que o Brasil, nesse momento, em pleno 2025, apenas 8% da população brasileira é capaz de fazer uma interpretação de texto. Quanto mais entender uma mensagem subliminar, né? Um recado mandado através de sinais, de imagens, de símbolos, de ficção científica, né? E textos e termos científicos que são apresentados o tempo todo na cara das pessoas, as pessoas não entendem, né? Mas vamos lá. A primeira frase ela foi bem clara a respeito de a energia é a moeda do futuro e quem dominá-la dominará qualquer coisa e dominará o planeta. E a frase do Papa é um recado bem direto, bem objetivo. Eu tenho que rir novamente.
Papa eleito num conclave. É brincadeira, né? Só podem estar de brincadeira. Pessoal, eu vou falar de algumas coisas aqui. Não vou citar fontes, porque quem quiser pesquise, quem quiser estude. O objetivo do canal você já sabe o que é. Se vocês não sabem, dá uma olhada na descrição do canal. Você sabe onde é que está a descrição do canal, não sabe? Porque segundo o próprio Fórum Mundial, apenas 8% das pessoas que assistirem isso aqui, que ouvirem isso aqui, terão condição realmente de entender do que eu estou falando. Então, segundo a descrição do canal, o objetivo do canal é despertar em você não apenas a curiosidade, mas desafiá-lo realmente a buscar, a pesquisar, a estudar. Ao contrário de um imbecil aí, de um tal de um ancião da CCCB, que mandou aí para o professor Akel, da Filosofia X, que também é o meu professor de filosofia. Claro, eu também tenho que estudar filosofia, né? Vocês acham que eu sou bobo, porque eu vou ficar fora? Ah, não vou ficar fora, não. Eu procuro me aprofundar e me embrenhar nos lugares mais inescrupulosos. Desculpe, tá? Meu português, às vezes, quando ele falha também. E obscuros e também ocultistas desse universo no qual vivemos. Sabe por quê? Eu falei agora há pouco e vou terminar a frase agora. As coisas que eu vou falar aqui, alguns nomes que eu vou citar aqui, algumas personalidades que eu vou citar aqui, vão surgir de uma forma meio que truncada e até misturada. Porque exatamente isso. O meu objetivo é atingir esses 8%. Os demais que se virem. Os demais que façam o que acharem melhor para si. Que busquem a fé que o Leão XIV falou a respeito dela, que eles buscam onde que eles acharem melhor para eles. Alguns gostam de limão, outros preferem limonada. Alguns gostam de banana, outros preferem escorregar a casca da mesma, não é mesmo? Olha que redundância. É por aí. Então vamos lá. Essa história de apagão, 3 dias de escuridão, e mais uma outra babosão, são de outras baboseiras que vocês ouvem por aí e ficam com o cu na mão e cagando de medo do que virá a seguir. Já falamos isso aqui várias vezes, já citamos alguns personagens, alguns fatos históricos que apontam para a manipulação dos globalistas. Globalistas? Será que essa turma realmente é globalista? O que significa globalista para você? Você já pensou nesse termo? Eu vou fazer eu estava trocando ideia com um vizinho meu aqui, um quase amigo. Eu falo quase amigo, se ele estiver assistindo esse vídeo, ele vai entender por que eu estou dizendo quase amigo. Eu estava falando para ele uma coisa agora de manhã e vou compartilhar com vocês. Elon Musk. Vocês acreditam mesmo que ele faça parte de uma elite globalista? Eu vou te provar que não, com uma coisinha simples, tá? O homem mais rico, mais poderoso no momento, no mundo, ele é de onde mesmo? África do Sul. O nome dele é Elon Musk. O homem mais poderoso, mais rico do mundo, e talvez por alguns procs aí, né? E alguns governos mundiais mais temido do mundo, ele é da África do Sul. E o que esse filho da puta tá fazendo pelo país dele? Para começar, ele instalou a tecnologia dele e os milhões dele para desenvolver poderio em um país que não é o dele. E enquanto ele e o dono de uma das maiores redes de tecnologia do mundo, o tal do tio Bill, não fazem porra nenhuma. Ao contrário, fazem sim, desculpa, eles estão fazendo sim. Pela África do Sul e pela Índia, eles estão usando as crianças e os velhos como cobaias para desenvolverem, vocês sabem o quê? Em troca também de vocês sabem o quê? Falamos há poucos dias atrás num vídeo, ele não foi nem vinculado aqui no YouTube não. Nós colocamos esse vídeo lá no TikTok e colocamos esse vídeo no Facebook, no qual nós falamos. Na verdade, nós repetimos um gancho de uma fala da Carol Capel, endossado pelo Daniel Lopes, que dizia o seguinte: eles te adoecem e depois vendem a cura para você. Quem viu esse vídeo lá no TikTok ou lá no Facebook sabe do que eu estou falando. Os demais ficam boiando. Ficam boiando por quê? Porque preferem ficar vendo dancinhas do TikTok, piadinhas do Facebook, Big Brother Brasil,
A Fazenda. Ah, por falar em A Fazenda, vocês viram aí, brasileiros, a nova Bet que está fazendo sucesso no Brasil, ela se chama R7 Bet. Oh, peraí, R7 é nome de um produto, de uma marca, de uma igreja brasileira, né, não? Fundada por um tal de Pedir Mais Cedo. O pessoal chama ele de Pedir Mais Cedo, eu não sei porquê, mas deve ter alguma coisa a ver com os hábitos dele. Mas segundo o que eu ouvi falar no meio ocultista, que eu frequento, com orgulho, ele faz parte de uma irmandade ocultista luciferiana chamada a Irmandade da Lira. Cara, mas lira não é um instrumento musical que Davi tocava para acalmar o espírito de Saul? Que porra de mistura é essa que eu não estou entendendo nada? Quem sabe aí fala para mim, por favor. Mas vamos lá. Eu falei que haveriam mensagens trucadas e mescladas. Vão prestando atenção que vocês vão entender o objetivo desse vídeo. Pois bem, vamos falar de apagão. Por isso que eu estou na penumbra. Não que esteja faltando energia aqui em casa, não, é porque eu não quero que vocês vejam a minha cara bonita de Brad Pitt, como diz o Anderson End, do canal Olhos no Céu. Ô End, eu gostava tanto do seu trabalho, meu querido, mas eu estou vendo que você está cumprindo a mesma agenda que esses chamados globalistas, que de globalistas não tem nada, estão empenhados, que é meter medo no rabo das pessoas, principalmente dos brasileiros, que são misticamente muito religiosos, e nem as suas próprias religiões eles entendem e compreendem, mas ao contrário do que se deveria fazer, enfiam a cara no obedecer sem questionar, né? Como eu dizia agora há pouco, vou voltar para vocês entenderem. Um ancião da CCB mandou um vídeo, olha a audácia do cara, mandou um vídeo para o professor Akel da Filosofia X, dizendo para ele que ensinar e exortar as pessoas a estudarem e entenderem a Bíblia é coisa do demônio, que a Bíblia não foi feita para estudar nem se entender, mas que devemos buscar o conhecimento, o entendimento através do Espírito Santo. O Espírito Santo que ele falou aí deve ser o Estado brasileiro, né? Porque o Espírito Santo que esse filho da puta, desse ignorante, desse idiota fala a respeito, é o mesmo Espírito Santo que faz os pentecostais incorporarem e manifestarem entidades da Quimbanda, da Umbanda, do Candomblé nos altares das igrejas. É o mesmo Espírito Santo que os faz falar em línguas. É o mesmo Espírito Santo of the King, of the Power, of the Merda, que vocês tanto aí seguiram e deram likes e deram glória a Deus e aleluia. Deve ser o mesmo Espírito Santo que prometeu picanha para os pobres, né, para os menos favorecidos, e agora está pondo no rabo dos aposentados, dizendo que foi o governo anterior, né, que criou essa máfia do INSS. Como eu disse, tirem os petistas da sala e também os bolsonaristas. Mas vai sobrar quem? Os supraduais. Porque é os supraduais que ocupam esse percentual de em torno de 8% para entender realmente o que está acontecendo. Mas de que você está falando, cara? Eu não estou entendendo nada. Não, eu não quero que você entenda. Eu quero que você pense. Eu quero que você raciocine. Eu quero que você junte os pingos nos is e vá atrás, e pesquise, e estude, para saber o que significa cada um desses pontos que eu estou fazendo, ligando de forma intencional um ao outro, para você entender o que está acontecendo. Você quer ver outra coisa? Vai bugar a tua cabeça agora. Bugar é interessante, né? Lembra a esfera de Buga, né? Que é outra coisa que está bombando na internet aí, né? E vocês viram que o Luva de Pedreiro também está voltando? Daqui a pouco vem o Bora Bill 2, né? O que mais? O Caneta Azul vai lançar agora, o novo disco dele vai chamar-se Lápis Amarelo. É homenagem aos Beatles, lá com aquela música lá de Yellow Submarine. Mais ou menos por aí. Que aconteceu mais ou menos na mesma época em que mataram um determinado presidente que sabia de muita coisa e que não poderia falar, porque se falasse, o sistema religioso, econômico e político do mundo ia desabar. Mas quem falou isso? Pesquisem, estudem, porra!
Porque quando a gente fala coisa séria, não tem visualização, não tem like, não tem comentário. Por quê? Quem fala coisa séria é lacrado, é derrubado. Vocês acham que eu estou preocupado em ser lacrado? Dá uma olhada no canal Cigatrilha. 2 anos de canal com 49 seguidores. Vocês acham que eu estou preocupado em perder seguidor? Eu não estou procurando seguidor. Eu estou procurando realmente despertar nas poucas pessoas que ainda restam com raciocínio nesse mundo. Vou falar mundo agora que eu tenho seguidores do exterior. Dos 49 eu tenho 4 que são do exterior, que não são brasileiros, que não vivem no Brasil. O que eu quero despertar é a curiosidade, a sagacidade humana. É esse espírito do divino, do eterno, do verdadeiro, tá? Não é daquele do povo hebreu, não. Que aquilo ali é uma farsa. Inventaram uma história para você ali, criaram um salvador. Para você, não. Para a humanidade. Criaram um salvador ali, misturando a porção de crenças e de mitos, de lendas e de histórias de outros povos, de outras religiões. Criaram um salvador para você, baseado naqueles 3 fatores que vocês sabem o que significa, para poder colocar vocês de cabeça baixa. Em algumas postagens minhas anteriores, talvez aqui no YouTube vai ser a primeira vez que eu vou falar, talvez esse vídeo nem, se ele subir, talvez ele nem permaneça nem 24 horas para o que eu vou falar agora. Esse tal de cristianismo que eles estão espalhando pelo mundo, que está crescendo, e que algumas pessoas estão dizendo maravilha, é o sistema mais escravagista, mentiroso e enganatório que existe. E principalmente separatista. Não dá para existir um conceito religioso mais preconceituoso do que esse. Tanto é que entre eles mesmos, eles não se entendem. É verdade. E agora essa história de apagão. Vamos voltar à questão do apagão. Tivemos o apagão na Península Ibérica, né, em um pedaço da França, alguns dias atrás. Depois tivemos o apagão em São Paulo, domingo à noite, domingo passado agora, Dia das Mães, por volta das 19 e pouco, tivemos um apagão em 9 bairros aqui em Belo Horizonte, na Grande Belo Horizonte, em Belo Horizonte, né, Belo Horizonte. Vou falar Grande Belo Horizonte, não que foram só bairros de Belo Horizonte, se bem que um deles é limítrofe aqui com Contagem, onde eu moro. E ontem nós tivemos um apagãozinho em Londres. Um apagãozinho em Londres. Vocês sabiam, talvez não sabiam, mas se não sabiam, vão saber agora. E se querem saber mais, estudem, pesquisem. Que a maior fonte de energia existida no mundo está dentro de vocês. Não vou falar de nós, não, porque eu sou um simples analfabeto preocupado em estudar e pesquisar e compartilhar o pouco que eu descubro, tá? Sim, está dentro de nós. Essa eu vou provar para vocês, tá? Mas eu não vou mostrar a fonte aqui não, e não vou deixar link de pesquisa aqui não. Vocês vão ter que pesquisar, vocês vão ter que estudar para vocês saberem. Se vocês procurarem os principais canais de ciência e de astronomia, agora, vão lá no YouTube agora, dá uma pausa aqui, vão lá abra novamente a aba do YouTube aí e pesquisem imagens de tempestades solares diretamente do Sol. Vocês vão ver que os buracos coronais no Sol são escuros. Estou falando de buraco negro no Sol. Você sabe o que significa isso? Vocês vão entender muita coisa agora, tá? Não vou delongar muito não, senão vai ficar muita coisa para vocês estudarem e pesquisarem e vocês ainda vão ficar com raiva de mim. Então vamos lá. Se você buscar agora uma imagem desses canais de astronomia, vou repetir para você saber onde você deve buscar. Imagens do Sol e as tempestades solares, vocês vão ver as manchas escuras do Sol, os chamados buracos coronais, são negros, totalmente negros. Sabe o que significa isso? Não, você não sabe. Nós ocultistas, e a maior parte dos luciferianos, sabem disso, falam disso o tempo todo, mas vocês foram ensinados e doutrinados que lidar com as trevas e escuridão é coisa do capeta, do diabo, e que você vai ser castigado, e que você vai perder sua salvação se você estudar e pesquisar sobre isso, né? Então tem algo para te falar que vai acabar com o seu resto de semana, que hoje ainda é quarta-feira, né? Para quem está vendo esse vídeo, é quarta-feira. E se eu te disser que a matéria escura, isso mesmo que você está ouvindo, foi feito até um filme a respeito, né? Então vou lá. E se eu te falar que eu tenho certeza e que 99,9% dos ocultistas sabem
que a matéria escura é o que vai consertar essa bagunça, essa desgraça, essa merda e essa miséria em que o planeta Terra está? Você vai acreditar? Não, você não vai acreditar. Sabe por que é que vai ser isso que vai consertar? É porque é nas trevas, é na escuridão, é na massa escura onde habitam os espíritos incriados, ou seja, aqueles que permaneceram puros na sua essência primordial de seres oriundos do próprio Criador, do divino e eterno verdadeiro, não se corromperam nascendo aqui nessa merda de lugar, controlada, chamada Matrix por alguns aí mais corajosos do que eu, e não foram iludidos e nem caíram nessa armadilha religiosa que existe por aí. Porque os ocultistas e os aspirantes ao ocultismo e a Lúcifer, que é o portador da luz, que não é uma tocha e nem uma luz que brilha, mas luz no aspecto esotérico com S, significa conhecimento. E é isso que eu estou fazendo aqui hoje. Passando para vocês o exoterismo com X, abrindo para vocês uma realidade, uma verdade. Aí eu pergunto para vocês, esse medo que está fechando o teu cu e trincando as tuas mãos aí, suas orelhas e esbugalhando seus olhos, será capaz de suportar realmente a revelação do que é a escuridão, do que é as trevas, do que está em oculto e em 2025 será revelado em toda a sua totalidade? Deixa aqui embaixo o seu comentário, o que você pensa a respeito, e se ainda não é inscrito, se inscreva, dê uma olhada na nossa playlist, tem algum vídeo que pode chamar a atenção, não pelo título, mas talvez pelo conteúdo, mas para isso você vai ter que assistir do princípio até o fim, como você fez até agora, ok? E do mais, um beijo no coração de todos. E aqueles que são realmente verdadeiros guerreiros, e poucos aqui que estão assistindo, vendo isso, sabem o significado do termo guerreiro. Aqueles que são mais aprofundados sabem o que significa quando você chama uma outra pessoa do seu convívio de guerreiro ou guerreira. Um beijo no coração de todos. E se quiserem, siga a trilha.